Salve, salve! Hoje, mais um episódio do Podes Crer, o podcast do conhecimento. Hoje trazendo um convidado muito especial, assim como os outros, mas esse tem um diferencial, porque a gente construiu uma relação de amizade de um tempo bastante longevo, não vou dizer quando, para não denunciar nossas idades, mas é um amigo, é do direito e hoje lida com direito que é subliminar à vida das pessoas, que é o direito nas questões da medicina, o direito nas questões legais, que envolve médico, paciente, saúde, vida. Já, logo depois da vinheta. Pois é, como eu disse, um convidado muito especial, um amigo, e ele vai esclarecer. A nossa conversa hoje, como o podcast já tem essa premissa, é de informar, de instruir, de dizer para a sociedade quais são os seus direitos, quais são suas possibilidades, quando a questão é direito, é medicina, é saúde, é vida. Mas antes, César, como estão aí as nossas redes sociais? César? Professor Damião, aumentando, né, o número de seguidores. Que bom. Gente, siga aí o nosso podcast, tá certo? Podes Crer. E dê o joinha também, né? Dê o like aí nos nossos episódios, isso nos ajuda muito a divulgar o nosso canal. E se você não é inscrito, por favor, inscreva-se e marque a notificação para que você receba todos os episódios. Doutor Damião, vamos dar as boas-vindas então ao doutor Adriano Costa Soares. Obrigado por você ter vindo, doutor. E a pergunta, logo a primeira. O senhor foi aluno do Damião? O Damião, é uma satisfação enorme estar aqui hoje participando desse programa, que eu acho que a tendência é crescer cada vez mais. E estar à frente de colegas, pessoas que a gente conhece como ele mesmo diz, não vamos relatar datas, porque senão... Estudia. Mas Damião foi além de professor, a gente criou uma relação de amizade, de respeito, ele passou a ser amigo, inclusive foi advogado dele alguns anos atrás, e isso nos tornou cada vez mais próximo, e eu acho que isso é importante, porque a minha relação com ele começou no colégio, quando ele era professor. Ele foi meu professor, e aí eu tive aquela relação que a gente sempre era próximo, a gente conversava muito, batia papo, e se tornou uma amizade cada vez mais forte. E aí o bom é que o Damião ainda tem mais, conhece meus pais, conhece minha família, isso é muito importante. O Damião é mais do que um professor, é um orientador também, Exatamente. Não só na disciplina, mas na vida, isso eu tenho percebido, Damião. O Adriano, ao finalizar esse primeiro aspecto da fala dele, disse uma coisa importante. Eu faço essa transição. Eu vou para além da relação com o aluno. Eu procuro conhecer a família. No caso dele, eu conheço os irmãos, o pai e a mãe. Sim. É uma relação de amizade boa mesmo. Por falar nisso, a gente até quer fazer aqui uma homenagem a um aluno, né? Quase um filho seu, que foi o médico Lucélio. O doutor Lucélio, que infelizmente veio a falecer. Essa história o Damião já contou aqui, Adriano. O Lucélio estudava no Projuris, tentou medicina, na época só federal, né? Ele tentou 5 vezes e aí não veio no ano seguinte fazer. O Damião procurou saber por quê e ele disse que não tinha mais condições de vir para Terezinha. O Damião pegou o carro e foi lá em Picos, na casa dele. O pai dele disse que não dava mais para sustentar ele aqui. A mãe dele disse que estava difícil. Ele pode deixar que eu estou levando ele por minha conta. E eu sustento ele lá, eu banco ele lá. Aí a mãe disse que ajudava aqui. Foi quando ele veio e dessa vez ele passou para a medicina. Foi. E o Damião se emocionou quando ele me contou essa história, que o Lucélio olhava para ele. Damião, meu alfabeto começa com a letra D de Damião. Para os outros é o A e o B e o C. Mas o meu começa com a letra D. Então isso que você relatou é o que você mostra quem é o professor Damião por trás das câmeras. A gente quer, então... Por trás dos bastidores. Quer fazer... Muitas pessoas que não conhecem o Damião como eu conheço, vários alunos conheciam ele, você mostra a pessoa humana que ele é. Então ele não era apenas, como você mesmo relatou, um professor. Ele era um amigo, um pai, um orientador. Isso. É aquela pessoa que se preocupava com o ser humano. Ele não se preocupava com o financeiro.
Então isso aí para a gente hoje é raro acontecer. Então aqui, só fechando essa nossa homenagem aqui, né, nossos sentimentos à família lá do Lucélio. Como é que é o nome do pai dele? Rapaz, a dona Lúcia é a mãe. A dona Lúcia é a mãe. Então, você não lembra, mas tudo bem. Fica aqui então. Nosso abraço aqui à dona Lúcia. Professor Damião, o Adriano, doutor Adriano Costa, é graduado em Direito desde 2007, especialista em Direito Médico, né, fez especialização em Direito Médico, também tem experiência em Direito da Família e atua principalmente nas áreas civil e trabalhista. E o doutor Adriano, né, lançou esse livro aqui, O Direito Médico Hospitalar na Vida Social. Antes da gente começar a falar do seu trabalho e da sua obra, a gente quer saber quem é Adriano. Teresinense? Teresinense, filho de doutor Aristides Evaristo Soares, meu pai era procurador, aposentado da prefeitura. Para mim é o maior exemplo de cidadão, de pai, de honestidade, de pai. Ele para mim é o meu espelho, onde eu espelho. Eu acho que isso é o mais importante, é o que a gente passa para os filhos da gente. Sim. Eu aprendi com meu pai a educar meus filhos também. Tudo bem. Meu pai, minha mãe é... Como é o nome da sua mãe? Maria das Graças Costa Soares, é fiscal do Ministério do Trabalho, aposentada também. Os dois daqui de Teresina? De Teresina, todos dois formados em Direito. Teresinense. A mamãe é filha, vamos dizer assim, de união, porque mas já nasceu em Teresina. Então, sim, meu pai é de Aruazes. Meu pai é de Aruazes. Então, meu pai estudou, um batalhador. Ele chegou onde chegou graças ao conhecimento, ao esforço que ele fez para vir para cá, para estudar e tudo. Então ele é o maior exemplo que a gente tem em casa. Eu lhe digo com toda seriedade, ele é um espelho em honestidade, de justiça, é meu pai. Eu acho que é isso que até nos motiva a seguir uma carreira que ele seguiu, que é a da advocacia. Né? Você tem irmãos? Tenho. Quantos e quais? Tenho a Mariane, que é a caçula. Sim. O Bruno, que é administrador. É o do meio? Não. Não São 3 lá. São 5 filhos, são 5 filhos. Tá. O Marcílio é advogado previdenciário. A Carla, minha irmã, é interior de design, também formada em computação. E eu sou o segundo. Na realidade, é a Carla, Adriano, Marcílio, Bruno e Mariane. A Mariane é a nossa caçula, é especial. Você tem filho, doutor Adriano? Já foi casado? É casado? Eu fui casado, tenho 2 filhos, Luiz Henrique e o Gustavo. Para mim, meus filhos a maior bênção que eu tenho na minha vida. O Luiz Henrique, o mais velho, ele faz medicina, o outro está no ensino fundamental ainda. Então, meus 2 filhos, é o que me motiva a cada vez mais ser a pessoa que eu sou. Então, o ensinamento que eu passei para eles é o ensinamento que eu recebi dos meus pais. Mas engraçado, eu fico olhando o Adriano aqui, lembrando lá dos tempos de escola, e ele dizendo que já tem filho fazendo medicina. Quer dizer, o tempo passa muito rápido. Passa rápido. Damião, 10 anos, eu digo assim, 10 anos hoje não é nada. 10 anos passa rápido. Então, a gente tem que viver o hoje, o presente, agora. Doutor, por que o direito? O direito, eu acho que já estava na família. Já então, foi o exemplo do pai. Do pai. E o direito, para mim, eu gosto de ajudar as pessoas. Para mim, o maior fundamento que tem é tentar socorrer quem está precisando. Vamos dizer assim, você conseguir dar a oportunidade de resguardar aquela pessoa de uma injustiça. Você se identifica mais, então, com a defensoria do que com a promotoria? Mais. Eu gosto dessa parte de defender. Defender. Porque quando você vai botar promotoria, que é a de acusação, que é a do cliente. Sim. É a do cliente também. A gente, na realidade, é a balança, né? É a balança do direito, que você tanto defende como você... Eu vou entrar nessa conversa. O Adriano me falou assim, 10 anos passam rápido, de fato. Agora, veja como a leitura do tempo é extremamente importante e é muito peculiar. Hoje eu estive num evento com o secretário de administração, que eu mando aqui um abraço, secretário Samuel,
E a gente falando de lideranças e planejamento para o futuro. E a discussão era, hoje, e essa informação eu estou dizendo aqui porque o secretário, inclusive, repassou para nós, é uma informação importante. Hoje, no Piauí inteiro, se você pegar todas as 3.150.000 pessoas, apenas 18% da população tem água encanada em casa. Água encanada. E ele, então, começou a discutir uma questão que eu vou trazer em torno da reflexão que ele fez e apresentar aqui uma provocação para você, enquanto advogado, enquanto alguém que tenta levar a justiça, o direito a quem precisa. Ele disse, olha, professor, 100 anos foi o tempo para que a gente chegasse a 18% de água tratada na torneira na casa das pessoas. E o governador, no projeto que ele tem, é que esses 100 anos do passado, para a gente chegar a ter 18%, não passe de 10 anos. Ele quer, ao final, daqui a 10 anos, que todos os piauienses tenham água encanada em casa. Bom, se não alcançar essa meta, mas ele vai fazer um esforço grande para chegar lá. E aí a pergunta que eu lhe faço é exatamente nesse sentido. 10 anos, para quem espera, é muito tempo. É muito tempo. 10 anos, para quem faz o outro esperar, talvez não seja tempo nenhum. Eu pergunto a você, Adriano, nessa sua atuação do direito, qual foi ou qual tem sido o seu aprendizado nessa relação entre o cliente, o direito, a justiça, enfim, a levar para essas pessoas o que elas tanto esperam, que é usufruir de um direito que elas têm, que parece estar tão perto, mas às vezes está tão longe, e enfim, elas não chegam a acessar esse direito. Paciência. Paciência? Infelizmente. Quer dizer que... A justiça, às vezes, você ainda tem que ser muito paciente. Porque a Vale celeridade, acreditar, a celeridade é o que a gente espera. Mas na justiça, muitas delas a gente tem que ter paciência. Porque o processo é muito demorado. Às vezes a gente consegue fazer um processo ser julgado rápido. Tem processo de 10 anos, 15 anos, 20 anos. É processo que as partes, ou uma delas já morreu e continua. Principalmente inventário. Isso aí que eu digo. Passe 5 minutos deitado numa rede, com um sonzinho ligado no ar-condicionado. Voa. Passe 5 minutos no sol de 1h da tarde aqui em Teresina, para você ver. Aí você tem essa relação de noção de tempo de quem está esperando e de quem está... Sem dúvida. Os 5 minutos que você passa no sol parece que é 1 hora. Os Professor, 5 minutos na rede... Parece 5 segundos. 5 segundos. Vamos falar da sua obra, que você escreveu sobre um tema muito específico, né? Exato. Que é o direito médico hospitalar. E nesse livro, nessa obra, você envolve também o direito do cliente, você cita também o plano de saúde, né? Então, eu queria que você falasse o que lhe motivou a escrever esse livro aqui. Repito, o direito médico hospitalar na vida social. Título bonito, por sinal. Foi bem pensado. Isso, na realidade, assim, é aquela... Quando você vai escrever, Damião é um escritor, é uma pessoa que conhece isso, você tem que ter um pouco de sensibilidade até no título do livro. Sim. Que é aquilo que vai te trazer para você, o leitor. Quando você vê um título desse, você tem a curiosidade de saber o que está ali escrito. Eu fiz minha especialização na época da pandemia. Sim. Todos em casa, todos sem poder sair. E você aproveitou o tempo para estudar. Para estudar, para fazer essa especialização. E eu vi um engajamento muito grande, que ainda era um tema ainda pouco usado no meio jurídico. Então ela cresceu muito pós-pandemia, porque alguns profissionais passaram a ter problemas, tanto os profissionais como os próprios pacientes. Usuários dos planos de saúde e tudo. E o que me motivou a fazer esse livro? Então, quando eu fiz a especialização, e o livro, você vê que é um livro que ele tanto atende tanto os profissionais de saúde como o profissional, ou o paciente. Paciente. Justamente é uma leitura leve.
Aí... Isso é que eu ia lhe perguntar, só fazendo um parênteses. É uma linguagem acessível a todos ou precisa ser médico ou advogado? Não, não. Esse livro, ele não é um código. Muito bem. Ele não é um código. Ele é uma cartilha. Uma cartilha. É uma interação entre o paciente, o médico. Aí eu não boto culpa no profissional de saúde, eu não boto culpa no paciente, mas claro, é uma interação dos dois. É uma forma que o paciente tem de olhar o direito dele e a forma que o profissional de saúde tem de se resguardar num eventual problema. Sim, claro. Entendeu? Então a gente assim, evitar. E é uma ligação que eu digo muito o seguinte, esse livro é uma ligação humanitária. É uma ligação de pessoas. Você teve uma percepção de uma necessidade do povo. De esclarecimento nessa área. Que você vê muito relato. Poxa, eu fui muito mal atendido. O médico diz assim, poxa, eu estou estressado porque o paciente me ofendeu, o profissional de saúde que está ali na frente. Quando você fala de profissional de saúde, você tem desde o assistente social, às vezes do atendente, você está na linha de frente, que é os enfermeiros, e você tem os profissionais, que são os médicos. Então, de todas as áreas, que não é só o médico, é o dentista. Então, você vê toda uma cadeia do acontecimento que pode. Então, esse livro, ele te traz justamente isso. É a forma como que os dois podem se unir e trazer uma medicina muito melhor. Mais humana. Não só para resolver os problemas, mas até para evitá-los. Evitá-los. Né? Professor Damião, eu estou muito empolgado com esse assunto. Por gentileza, me corte quando o senhor achar necessário. Tranquilo. Me diga uma coisa. O que é que diz a lei brasileira sobre esse tema? Entre médico, existe uma legislação atualizada, clara? A lei... sobre isso? Isso muito é do direito do consumidor. Sim. É os direitos de cada um. Mas tem as suas peculiaridades, no caso da saúde. A saúde é mais aquela questão do eventual problema, de um risco de criminal, um erro médico, um erro profissional, que pode chegar a óbito, é um crime, pode ocorrer. Sim. Isso não significa... Às vezes é uma negligência Mas essas leis sobre isso, doutor, me desculpe a interrupção, elas são claras... Elas são suficientes ou ainda estão... Eu acho que ainda precisa muito. Muito bem. Na sua visão, ainda precisa melhorar. Muito. Quando você vai ler um pouco do livro, a gente fala muito disso. Ainda precisa muito vários conselhos, tentar chegar, vamos dizer assim, a um entendimento onde se resguarde mais, tanto para o profissional de saúde como para o paciente. Isso é uma garantia que vai ter para os dois, até mesmo para evitar um conflito muito maior. Às vezes tem conflitos, César, Damião, que realmente não tem fundamento. Entendi. A pessoa faz por questão, às vezes, de uma opinião de um, uma opinião de outro. Mas existe alguns que realmente, e principalmente hoje, você tem que ter muito cuidado na questão estética. Porque a questão estética, nos profissionais de cirurgia plástica, há muitos erros desses profissionais, às vezes. Não vou lhe dizer que é 50%, 60%, 70%, Sim. porque eu não tenho esses números. Mas é um percentual que você observar, é onde mais acontece. Você vê chegar paciente a óbito que vai fazer um procedimento de um botox. O cara chegou uma harmonização, uma lipo. Então, quer dizer, pode ocorrer um erro, uma negligência do local onde está sendo feito esse procedimento, que não tem uma estrutura de urgência para que ocorra, vamos dizer assim, aqueles primeiros socorros. Aí você daqui que você espera uma ambulância, leve para um hospital, abra o espaço para esse paciente, ele já tem a chegada da Doutor, e com o seu conhecimento sobre a legislação, né, e exatamente sobre isso que você está falando, onde é que estão os gargalos, os gatilhos, os nós, os principais nessa questão? São os procedimentos, plano de saúde, onde a pessoa não lê direitinho o que está escrito lá. Eu acho que ainda falta... Os problemas que eu digo que mais geram ações. Eu acho que o maior problema hoje se chama... O plano de saúde tem muito conflito, porque o plano de saúde às vezes não quer atender um procedimento que é a obrigação dele. Tem um conflito. Mas o que mais gera ação judicial qual é? Plano de saúde. Estética, que é o que mais gera hoje.
Eu falo muito o seguinte, que você não tem um percentual exato, porque cada estado tem uma estatística diferente, né? Sim, claro. Tem estados aí que pouco faz cirurgia plástica. Já outros já fazem demais. Proporcionalmente, São Paulo deveria ser maior. Não é? Mas tem outros estados, no Rio de Janeiro, Minas e tudo. Piauí tem crescido muito. Esteticamente, parte de estética tem crescido muito. Tem muitos profissionais excelentes aqui, mas que erros ocorrem. Eles não estão ali para errar, mas... Mas ainda assim, na sua opinião, ruim com plano, pior sem ele? Melhor ter um plano, né? É melhor. Ter um plano de saúde. É um plano de saúde, mas tá ficando difícil. Tá ficando até, só complementar aqui, Daniel, até quando você fala assim, pior sem ele, mas às vezes o plano de saúde está se tornando, vamos dizer assim, um pouco de dor de cabeça. Pronto. Nem todos os profissionais... Para não pegar pesado, você usou aí dor de cabeça, mas está tudo aqui. Tá. Se você pegar, hoje você tem plano de saúde, quantos médicos hoje deixaram de atender por plano de saúde? Números. Eu conheço alguns. Adriano, eu quero lhe fazer uma pergunta. Conheço. Talvez de algo que não esteja aqui, do ponto de vista concreto, visual, mas está de modo subliminar. Eu tenho uma filha que é médica e trabalha em vários hospitais de São Paulo. Vou dar aqui um abraço para minha filha querida, doutora Ingrid. Mas, ao mesmo tempo, eu vejo, e todos aqui que estamos participando dessa conversa, e quem está nos ouvindo e vendo, já viu matéria sobre isso. Sujeito que não é médico, que não cursou medicina, que pega um diploma numa faculdade qualquer, que faz uma montagem, entra no hospital, o hospital contrata esse cabo, está lá exercendo de modo falso a medicina. Nesses casos em que o paciente que entra no hospital, que faz um procedimento cirúrgico, por alguém que não é médico, mas está contratado por um hospital como se médico fosse, como é que esse paciente pode, pelas vias legais, por exemplo, pedir uma reparação junto ao hospital ou junto ao médico? Como é que... Tem casos espelhados no seu trabalho sobre isso ou não? A responsabilidade é do hospital. Como é que ela contrata e não vai, um profissional desse não vai atrás realmente... Do histórico, saber se ele realmente é formado no... É responsabilidade dele. Esse profissional, ele vai ser responsabilizado por falsa profissão, né? Ele vai ser punido. Ideológica, falsidade ideológica. Ele cometeu um crime. Sim. Eu já vi casos aqui de dentista. Aqui no Piauí? No Piauí. Dentista. O cara montou um consultório no centro de Teresina, atuando como dentista, ele mais outros, fazendo procedimento e tudo. É o prático chamado. Prático. Não, era como se fosse dentista. É um mesmo. prático Ele dizendo que era dentista. Fazendo procedimento como dentista. Tu imagina. Aí, ele pelo menos botou um consultório. Ele já vai responder, ele mesmo vai responder pelo crime. Como ele foi preso, responde pro processo. Já nesse caso, o hospital ele tem que ter essa responsabilidade de quem você está contratando. Pois é, professor, é isso que eu ia lhe perguntar. A gente vê tantos casos no Brasil ainda hoje. O hospital não se preocupa em checar a veracidade dessas informações que o profissional está trazendo, saber se esse diploma é... Mas eu acho, César, sim, eu acho que falta, lá conferir. Eu acho que falta um pouquinho de comunicação com o conselho. O conselho. Conselho federal, o conselho regional. Eu acho que deveria ter uma ferramenta onde você coloca o CRM desse profissional e aparece a foto. Sim, um cadastro único. Igual a OAB tem, você for procurar hoje, aparece a foto do advogado. O cara, se você botar o meu nome lá, vai aparecer meu nome, minha foto. Eu acredito, não tenho certeza, mas é o correto. Sim. Você vai lá, Cadastro Nacional do Médico, tá lá o certificado dele e tudo. Porque no próprio RH do hospital, a obrigatoriedade, quando você está contratando um profissional desse, é você tomar essas informações. Porque você mexe com vidas. Um erro de uma pessoa dessa, ela pode tirar uma vida. Ele pode lhe passar uma medicação que não deveria você nem usar. Às vezes você é alérgico a um tipo de medicação, como minha mãe é. Minha mãe nem toda medicação ela pode tomar. Aí você vai e passa uma medicação para um paciente, ele chega a óbito.
E quando o irmão fica aí em cima de uma cama? Numa cama por muito tempo. Inválido. Dando o senhor falou aqui, você tem um filho que faz medicina, faz né? medicina. O meu caçula é médico, a dele trabalha na profissão. O meu, por exemplo, ele não vai medicar agora. Ele quer atuar na área da saúde, mas como empreendedor. Porque, segundo ele, diz, pai, o médico hoje não ganha mais como antes. Ele não é valorizado como já foi valorizado no passado. Então, ele tem essa... Mas isso é uma visão dele, eu respeito. Ele adora dar aula, né? Eu participei de uma entrevista onde até a pessoa que estava me entrevistando, ele falou uma coisa. A medicina era um pouco elitizada. Não tinha essa quantidade de faculdades que tem hoje. Sim. Realmente não era qualquer um que chegava a ser médico. Mas isso se torna perigoso também. Sim. Abrir faculdades por abrir e jogar esses profissionais no mercado. Aí até ele falou que a questão de ter uma prova a mais. São Paulo já está começando a fazer isso. Para validar. É como a É, ordem dos advogados. é, Você, mas eu para acho- exercer, teve que fazer a Eu ordem. acho assim, César. Uma prova lá. A prova, eu acho o seguinte, vai depender muito. O profissional que entra por residência, ele já faz uma prova, ele vai estudar novamente. Então ele só vai sair de lá capacitado na área que ele atuou. Esse profissional... Geralmente a primeira é clínica, porque aí ela depende para fazer outras, né? Isso. Outras Então, especializações. esse profissional, eu acho que não tem necessidade de fazer uma prova. Quem fez residência? Quem fez residência, Uma, duas, três residências. Ok, porque entendo. esse Entendi. profissional ele já está Entendi. Não, tá. capacitado Até suficiente. Até porque prova de residência não é brincadeira. Não, eu até falei sobre Ela isso. é muito difícil. Às vezes você passa, você tem uma vaga numa especialização numa residência. 2, 3. Nem todo mundo passa. Tem gente que passa 5 anos estudando para passar numa residência. Então esse E tem profissional... aquelas mais concorridas. né? Esse Em profissional determinadas aí, cidades. ele já é capacitado ao extremo. Entendi. Ele já estudou o suficiente para validar o seu conhecimento. Agora, aquele profissional que quer só clinicar, quer só ir para ganhar, vamos dizer assim, ganhar dinheiro rápido. Sim. Eu acho que deveria ter uma prova só de questão de conhecimento a mais. O que você quer fazer? Qual é a área que você quer atuar? Não, eu quero ser o clínico geral. Vamos fazer uma prova sobre os Sim. procedimentos de um clínico geral e ele vai para o mercado. Porque isso aí vai até resguardar ele uma segurança até maior Sim, para os pacientes claro. que ele vai atender. Porque hoje em dia também, professor, há um certo cuidado, uma certa resistência até de algumas pessoas que buscam não só um grande especialista, não, o cidadão aqui fez residência, depois ele fez a segunda residência, fez especialização nisso, mas aí tem aquela pergunta, mas quanto tempo ele tem de experiência? Né? Ainda tem gente que quer aquele profissional que já tenha muita experiência no que está fazendo. Exatamente. Não está fácil, viu, professor? Eu queria combinar essas duas falas que o César apresenta com aquele profissional que já tem uma larga experiência, 10, 15, 20, 30 anos, mas a ele trazer para perto dele aquele novo profissional que estuda muito, que tem um nível de intelectualidade muito avançado, que tem muita facilidade com as tecnologias e, portanto, acesso a informações muito mais rápido, porque às vezes a gente corre o risco de confundir experiência com repetição de processos. Exatamente. E fundamentalmente o cara não avança. Concordo com você. Eu vou dar para você um exemplo aqui bastante razoável, sério, que aconteceu inclusive comigo. Eu fui procurar recentemente um profissional para um irmão meu que está doente. E aí nós chegamos lá, o médico era reconhecidamente uma pessoa de muita idade, deve ter mais de 70 anos esse profissional, foi o que o plano indicou. Mas quando eu cheguei lá e que eu fui com meu irmão acompanhar meu irmão com esse profissional, eu vi que ele era uma pessoa extremamente ultrapassada do ponto de vista da situação atual que a gente vive. Desatualizado. Desatualizado. Aí ele perguntou, quem é o paciente? Ele disse, é Benedito Rocha de Souza Neto, que é meu irmão. Disse, o que ele é seu? Irmão. Ele me perguntou, e o que ele tem? Eu digo, doutor, eu estou querendo saber, eu vou lhe dar aqui. Parece brincadeira, mas não é. Se eu fosse para me saber o que ele tem, eu trazer para o médico. Eu vou lhe dar aqui algumas características do que está se passando com ele. Por exemplo, ele levou uma queda, bateu a cabeça,
E ele agora está fazendo confusão. Ele não lembra, por exemplo, que a esposa dele faleceu há algum tempo atrás. Ele não está sabendo que dia é hoje. Se eu perguntar que dia é hoje, ele não sabe. Aí o médico olhou assim para mim e disse, não, moço, mas minha especialidade é outra, não é essa daí não. Desse simples jeito. Assim. Foi. Olha, porque o professor... Ele não era o neuro. O que o professor Damião falou ele era um clínico geral. Eu já falei, inclusive, num congresso a gente participando. Eu fiquei preocupado demais do meu... O cidadão lá numa foba danada, 10 anos de experiência do meu amigo, olha, 10 anos de experiência é diferente de um ano repetido 9 vezes. Porque se você tem 10 anos e você não se atualiza, se você não aprende durante esses 10 anos, se você não participa de congresso, entendeu? Se você não está atualizado, é um ano repetido 9 vezes, meu. É o primeiro ano repetido 9 vezes. Às vezes a pessoa... esse livro aqui, eu lhe parabenizo, sabe? Porque eu, como professor, digo sempre, eu duvido do professor que dá aula há 15, 20 anos e nunca escreveu nada sobre a experiência de trabalho dele. Porque se você não escreve e depois não vai ler sobre o que você escreveu para refletir sobre aquilo, inclusive, rapaz, isso eu não diria, isso eu diria novamente, isso eu reafirmo. É aí que você vai... São 3 coisas que o homem tem que fazer, né? Plantar uma árvore, ter os filhos e escrever um livro. Mas acho que eu fiz as 3. Voltando aqui pro... Aí o Damião, você falou uma coisa, e o César... Da experiência, da experiência, a questão da experiência, eu acho que isso é muito importante. Que às vezes o profissional, ele esquece um pouco... que o tempo passa e muda e as coisas renovam. Mudam, é verdade. Mudam. Até há 15 anos atrás, há 20 anos atrás, isso aqui. O que era isso aqui? Ninguém nunca imaginava. Uns textozinhos com letra horrível. Hoje você chega ao mundo com isso aqui. Com isso aqui, é verdade. Acesso a tudo. Ele te leva ao mundo e te tira do mundo. Exatamente isso. Ele te leva a qualquer lugar no mundo em questão de segundos. Mas ele te tira do mundo em questão de segundos. Porque você fica preso a ele. Isso é uma ferramenta que ela ajuda muito, mas pode prejudicar muito. Prejudicado muitas pessoas. Porque isso aqui, esse conhecimento que a gente tem, quando você fala, se você escrever um livro, eu admiro muito isso. Para mim, isso é muito gratificante, porque eu estou recebendo um elogio de uma pessoa que eu conheço, que é meu amigo, que é uma pessoa que viu minha história, um pouco da minha história. E o César, que eu conheço há muitos anos também. Mas isso aqui, quando eu falo essa questão aqui, uma frase que eu tenho bem aqui, de trás do meu livro, não sei se você já leu ela. Já, ontem. O ontem é passado, o hoje é presente e o amanhã não existe. Por que o amanhã não existe? Porque só vai existir depois que a gente acordar. E amanhã o hoje já será passado, como a frase já diz. Amanhã é um passado. Por isso é que nós vamos virar na história. O Pode Escrever aqui é um esforço para eternizar essa nossa conversa. E a tecnologia está aí, vai ficar gravada. Daqui 10 anos, eu vi um relato interessante. Você sabe quem foi o homem mais rico em 1955? Eu não sei nem quem é o mais rico. Hoje eu sei que é o Elon Musk, né? Não, o mais rico do assim, mundo. Do mundo hoje é o Elon. Sabe por que a gente não sabe? Porque é passado. Não interessa a gente. Faça a sua história. Faça seu momento. Daqui 5 anos, a pessoa pegar esse livro aqui e diz assim, eu vi ele no podcast do Damião, do professor Damião e do César. Eu estou fazendo o meu papel, minha história. Então você pode passar pelo mundo e não ser visto. Pode. Mas a gente procura isso. Quem não conhece o César Fire? O professor Damião do ProJuris. ProJuris, exatamente. Nunca ninguém vai dizer assim, o Damião que tem que se formou em Direito, que é professor não, é o Damião do ProJuris. Você tem sua marca. É verdade. Então, a identidade da gente está naquilo que a gente faz. Se você é uma pessoa boa, você vai ser uma pessoa boa pro resto da vida. Se você é uma pessoa ruim, você vai ser uma pessoa ruim pro resto da vida. E eu acho que o principal na vida da gente, o legado que a gente leva na vida, se chama educação, conhecimento e humildade. São 3 coisas que eu acho que o ser humano tem que ter. Essa última é intrinsecamente ligada ao respeito. Ao respeito. Você tem que respeitar todas as pessoas, independente de classe. É o que eu digo sempre, simpatia é bônus, eu acho. Né? É bom. Mas educação é obrigação. Obrigação.
Se você não quer ser simpático, é um direito seu. Não gosto de estar sorrindo, ok, mas educado você é obrigado a ser. Com todo mundo. Educação não é virtude, educação é obrigação. E eu faço uma complementação ainda. Educação não se compra. A educação é de berço. Também. Não há dinheiro no mundo que compre educação. Também está certo. E não tem dinheiro no mundo que compre sua vida, sua educação e o principal, seu conhecimento. Por quê? Porque o dinheiro ele pode comprar tudo hoje. Compra muita coisa. Mas não significa que se você vai usufruir dela. Não significa. Você pode comprar um carro, não significa que você vai andar nele. Uma casa não significa que você vai morar nela. É melhor saúde. É a melhor saúde. Melhor saúde nesse caso aí. Mas o dinheiro não te compra a tua saúde. Professor, voltando aqui à sua obra, no capítulo 5, o senhor fala aí da relação médico-paciente. Mas eu acho que muito além da lei está a questão de uma comunicação mais clara entre os dois e até de uma empatia, né? Porque se não houver confiança, já começa errado o negócio, né? Entre paciente. Então assim, nessa conversa do e aí eu lhe pergunto sobre a ética, a ética nessa relação médico-paciente, que o médico descobre coisas do paciente que ele jamais deve contar ou dizer, né? Então, eu queria que você, ao responder isso, pensasse nessa questão também. Assim, quando você fala... Só encerrando aqui, professor, porque eu acho assim, quando você tem a confiança, essa empatia e quando há uma clareza na comunicação, você já pode evitar muitos problemas, muitos litígios, digamos assim. Exatamente. Quando você deixa bem claro... O profissional de saúde, quando ele vai... Quando eu digo isso é porque tem médico que não quer conversar. Mal Esse olha para o paciente. Não quer explicar, não tem... Você vê relatos de pacientes que chegam e dizem assim, se eu não vi, nem olhei no olho do médico. Não tem paciência para explicar o que é que ele tem que fazer após essa etapa, o que é esperado daqui a alguns dias. Quando você vai falar dessa questão da relação médico e paciente, a gente fala um pouco da humanização, da empatia das pessoas, do respeito com as pessoas e principalmente aquela pessoa que está sofrendo de alguma comorbidade, algum problema de saúde. Então aquilo ali para ela está afetando o psicológico, a família, em tudo. Sim. E o que ela quer receber do médico? Uma solução. Uma palavra amiga. Saber qual o procedimento que vai ser adotado. Compreender o que é que está sendo feito, o que é que vai ser feito dela, né? Exatamente. Você quer escutar do profissional de saúde dizer assim, aqui nós vamos fazer essa etapa dessa forma e a solução vai ser essa. Porque aquele paciente que escuta dessa forma, ele vai se sentir mais seguro, mais tranquilo. Ele vai sair dali com a esperança da cura, a esperança da solução. E quando você não escuta do médico aquela relação de firmeza do que ele vai, do procedimento dele, você fica, talvez você não volte nem para o procedimento da sequência do tratamento. Porque você não teve a segurança que sua doença poderia ter cura. Então, quando você fala dessa relação, eu falo muito da comunicação clara, da empatia e da confiança, né? Que eu acho que é fundamental. Exatamente. Isso. E a ética é resguardar tudo aquilo que é do paciente. Ali o profissional é igual ao advogado. Nós temos a ética de resguardar tudo que é relatado para a gente. Todo aquele processo do cliente, do paciente, é justamente essa parte ética que a gente tem. Então, o profissional de saúde ele tem que ter muito disso. Porque ali está uma vida de uma pessoa. Agora, tem determinados casos, quando há risco que, caso tenha algum procedimento judicial, é obrigado o médico relatar. Mas, claro, isso vai depender de casos, não Entendi. É todos. Doutor, o senhor disse que fez uma linguagem aqui de fácil entendimento, certo? E o senhor foi imparcial aqui. Claro. O senhor está baseado no legal, na lei. Mas pode acontecer, por exemplo,
médico lê esse livro e diz assim, rapaz, o cara está puxando mais para o lado do paciente. O dono do plano de saúde, rapaz, esse advogado é bom, mas ele está puxando mais para o médico. E o paciente dizer que tu está puxando mais para o plano de saúde. Eu acho que não, eu acho que aí eu fiz uma balança, eu tive amigos juízes, advogados, profissionais de outras áreas também que era uma leitura, contribuições, quer dizer, digo de contribuições e assinar depois da leitura. Sim. Chegar e dizer assim, tá bem... Tá estritamente legal, o embasamento é estritamente legal. Porque é o seguinte, quando você, a forma como eu quis conduzir isso aí, não é agredindo nenhum, nem outro, é sempre você criar vamos dizer assim, você criar soluções, você criar uma forma que todos eles sejam escutado. Mas eu acho que o sentimento que eu tô me referindo, professor, quando eu pego nesse livro, eu acho que ele vai servir mais para mim, como paciente. Talvez por falar o direito médico, o médico pega esse livro, ele vai pensar assim, não, isso vai ser mais interessante para mim. É nisso que eu me refiro, né? Mas é para todo mundo. Exatamente. Porque o embasamento é legal, é o que a lei diz. Exatamente. Né? E trata de boa convivência também, eu tenho um amigo que é jurista, e ele, quando leu o livro, ele mandou uma mensagem para mim, cara, isso aqui tá perfeito. Foi uma leitura leve, boa, e que teve assim uma visão de, vamos dizer assim, de não agressão. Foi uma visão leve, uma visão... Orientação. De orientar, né? Porque aqui eu falo a questão da tecnologia hoje, a medicina hoje, o direito, quando você vai ver a questão do médico e paciente, hoje existe as tecnologias na parte da medicina. Existe a telemedicina hoje, que é um avanço muito grande. Facilita muito para todo mundo. Facilita, mas é onde eu boto. Será que isso funciona realmente de forma que é para funcionar? Porque a tecnologia ela chega em alguns pontos, em alguns lugares, mas em outros não. Nós estamos aonde? No Nordeste. Onde não chega, nós temos carência de tecnologia, de internet em alguns lugares. Eu posso botar uma telemedicina, como eu já vi em alguns municípios aqui, onde na ponta eu tenho toda uma estrutura, mas na ponta final é onde o paciente vai receber a comunicação, é dificultosa. Por quê? Porque nem todos eles têm uma tecnologia de uma internet boa, de um telefone bom, para que ele possa ter essa comunicação. E você sabe, César e Damião, que o nordestino ele gosta daquela coisa presencial. Acho que todo mundo, né? Humana. E eu acho que a tecnologia ainda vai ser um avanço, como você diz, daqui 10, 15, 20 anos para chegar a um ponto. Eu quero só deixar claro aqui, quando me veio na cabeça aqui a telemedicina, eu estava me referindo mais aqui no meu pensamento, que é uma coisa que eu tenho lido um pouco agora, que é a telemedicina de médico para médico. Não pensei na telemedicina do médico com o paciente, né, que é o consumidor final. Mas a telemedicina que você está numa cidade pequena, uma estrutura mínima, e você tem um acompanhamento ali, né, videoconferência de um grande profissional, que pode estar na capital, no caso de Teresina, que pode estar em São Paulo. Dando um apoio. Dando um apoio mesmo. E agora com a inteligência artificial, ela fica monitorando. Ele vê a cirurgia, o médico lá de São Paulo, e acompanhando. Olha, é aí, ó. Exatamente aí o problema e tal. Então eu acho que isso aí vai ajudar muito quando for implantado de uma forma satisfatória. Eu ainda tenho um pouquinho pé atrás em relação à inteligência artificial. Eu acho que o ser humano ele erra. A inteligência talvez não vai errar mas ela pode. Não tem sentimento, né? Mas não tem sentimento não e tem ela não sentimento. pode. Não, e às vezes ela pode dar uma conclusão que não seja. E aí? Adriano, porque eu acho que alguém tem que preencher aquele o conhecimento, né? Adriano, eu queria voltar a essa questão da tecnologia na medicina. Por exemplo, a gente usa muito a tecnologia na educação. E como ferramenta, o César deu um exemplo da medicina que é profundamente aplicável à educação. A gente está aqui num Congresso Internacional de Educação. Ele é misto. Tem 50 pessoas na sala, mas tem outros 1000 espalhados no mundo todo vendo aquilo por um link. Exatamente. E a gente interage, pergunta, responde, o cara lá dá uma posição, tem um feedback.
Só que quando isso não tem um resultado que se espera, Positivo. o prejuízo existe, mas ele é um prejuízo diluído ao longo do tempo e que a gente pode até ir reduzindo na medida em que algumas intervenções possam ser feitas no custo do processo. No caso da saúde, se for, por exemplo, um ato cirúrgico, se for, por exemplo, uma intervenção que tem que ser ali no momento, se o profissional não for muito habilitado, não for alguém mesmo experiente, no sentido não da repetição, mas do exercício investigativo daquilo que ele está fazendo. Se não for um perito, ou se não tiver a habilidade necessária. Ele pode trazer ou levar ao paciente prejuízos sem retorno. Sem retorno. Né? Então eu pergunto a você, dentro do seu trabalho, da sua escrita, com relação à tecnologia utilizada na saúde, qual é o grau de confiança do próprio profissional médico nessas questões? Porque isso demanda dele uma atualização. O senhor quer dizer, então, que na saúde é remediável? No caso, na educação é remediável. No caso da saúde pode não ser tem... irreversível. Irreversível, ok. Mas é o que ele quis dizer. Mas o que eu ia dizer para finalizar é assim, por exemplo, eu já ouvi de médicos, aí eu vou até dar um abraço aqui foi aluno meu que fez a cirurgia dos meus olhos, doutor Napoleão, lá da Técio Rezende. Ele deu certo? É isso que eu quero dizer. Sou eu aqui, professor. Ok. É isso que eu quero dizer. O Napoleão, rapaz, ele até disse assim para mim, professor, eu vou usar aqui na cirurgia do senhor um pouco da metodologia que você usava nas aulas. Aí ele disse, como assim, Napoleão? Eu vou explicar passo a passo o que eu estou fazendo. Tudo que eu vou fazer, eu vou dizendo para o senhor. Eu vou dizer qual é o sentimento que o senhor vai ter. Por exemplo, agora parece que vai ter areia nos seus olhos. Entendi. Agora vai puxar para a esquerda. Ele já ia... Eu achei muito bacana. Até que quando ele disse assim, até que quando você olhar para mim e ver que eu sou lindo, pronto. Aí ele não chegou no nível. Aí não sou eu. Aí, brincadeiras à parte, doutor, por favor. Mas o que eu ia dizer é o seguinte, porque muitos profissionais com a idade mais avançada têm mais dificuldade no acesso e no uso dessas tecnologias. Isso é verdade. E acaba tendo uma resistência a isso. Esse profissional que eu ia dizer, por exemplo... Até a versão. Esse profissional que eu estava citando, o caso do meu irmão, ele, por exemplo, ele estava lá com uma folha de papel, uma caneta, e na hora que eu saí de lá, que fui para outro médico, que já era uma consulta particular, meu amigo, era só a mesa do cara, um computador e um notebook lá, ele fez rapidinho, já jogou a receita no computador, imprimiu, me entregou e perguntou assim, se você quiser me dê seu WhatsApp que eu mando a receita pelo seu celular. E o resultado dos exames também. Entendeu? Então, desse jeito. Você está usando dois tipos de tecnologia. A gente está falando da tecnologia da questão da telemedicina, que é a coisa. Você está falando da tecnologia que é hoje você usar uma ferramenta que vai ajudar os muito aplicativos, que ajudam o profissional, que é o que a gente usa hoje. Eu conheço vários advogados que não sabem mexer num computador. Não sabem aplicar... Não deixam de ser bons advogados. Não, né? é excelente. Para mim, eu conheço grandes advogados, mas não sabem mexer, fazer uma petição, peticionar no... Sempre, às vezes, precisa de um auxiliar. De um auxiliar. Mas isso é porque da idade... Eu sei que a tecnologia veio... Às vezes a pessoa não tem paciência, não quer mais perder tempo em aprender. Exatamente, ele já chegou onde chegou sem precisar daquela tecnologia. Mas eu digo o seguinte, são coisas diferentes. Quando a gente fala da tecnologia hoje na relação da medicina, você vê hoje um profissional em São Paulo fazendo uma cirurgia em outro estado através de como se fosse um videogamezinho, jogando um joystick. Num joystick fazendo uma cirurgia. Para mim é uma tecnologia espetacular. Mas se lá faltar luz, do outro lado, nem que tem um gerador, vai volta a energia, pode ter passado 5 minutos, 10 minutos para que se retorne o procedimento e aquilo ali pode agravar alguma coisa. Isso é um caso que pode acontecer. Então, a tecnologia ela avança muito porque você pode diminuir o tempo de um tratamento. Sim. Um excelente profissional, a resposta, um excelente profissional está em São Paulo e só ele é especialista numa área que ele pode fazer ela de qualquer lugar do Brasil. Então, no mundo. Você não tem como ir lá, é caro demais. E caro demais. E às vezes barateia muito essa questão. Então, você vê, é um avanço? Mas eu acho que os profissionais que existem hoje no mercado tem que estudar muito. Tem que andar muito, ele tem que praticar muito. Eu estava vendo um relato do amigo que vai fazer uma cirurgia dessa que tu estava fazendo de catarata. Tem o médico dele
jogando joystick. Joystick, brincando. Joystick, videogame. Por quê? Aí ele perguntou, rapaz, mas tu gosta? Rapaz, isso aqui me dá mobilidade. Treino Para me fazer o teu procedimento. Exatamente. Então aquilo ali, ele já está usando uma tecnologia que todos nós usávamos quando era de brincar para uma profissão dele. Que é habilidade na mão, né? Eu posso dar um exemplo aqui de um amigo, o Pascoal, cirurgião plástico, né? de longas datas. O Pascoal sempre foi atleta, sempre, né? E há uns 20 anos Pascoal, você está bem, rapaz, vamos aumentar esse peso. Ele disse, eu não posso. O que foi? Tu tem problema de coluna? Ele, não. Eu não posso aumentar demais a minha força, porque eu tenho preocupação em perder a sensibilidade, o peso da mão, das coisas. Eu achei isso bacana. Então eu me mantenho para ter um cardio bem, eu corro e tal, faço minha musculação para manter estável, né? Para ter um tônus muscular e tal, para me dar disposição durante o dia. Mas se eu fizer com muito peso, eu posso perder um pouco dessa percepção, dessa sensibilidade. Cada caso são casos diferentes. Professor Domingo, vamos entrar num assunto meio polêmico aqui? Podemos? Agora eu quero até ver aqui o capítulo 11. Aqui. Eu quero falar do capítulo 8, que é o acesso à saúde, doutor. E eu quero que você fale como é que o direito dialoga aí com esse grande desafio que é o acesso à saúde. E me explique para todos nós, com relação à necessidade de recorrer à justiça para a realização de um tratamento de alto custo. O que é que diz a Constituição? Que todo mundo tem direito à saúde. Quais são esses tratamentos de alto custo que são possíveis ou todos devem ser possíveis? Qual é a visão da lei? A própria Constituição já diz, né? Direito à saúde. Sim, direito à saúde, está lá. Só que quando você, no público, não tem a resposta da solução que você corre para onde? Para o particular. E aí você não tem condição de pagar. E aí é onde entra o conflito. Aí você vai para a esfera judicial para que o Estado resguarde seu direito. Se o Estado não tem condição de seu tratamento, ele é obrigado a custear seu tratamento. Então ele não custeia, ele obriga o particular a custear pelo Estado. E isso tem gerado alguns conflitos, alguns processos duradouros aí, longínquos. E quase 90% dele teve soluções. Por quê? Porque o Estado não pode deixar. É uma obrigação. Se eu não tenho condição de atender, alguém vai atender. Então eu tenho que ser obrigado a custear. E isso, doutor, principalmente medicação e o fator maior é medicação. A medicação de alto custo. Eu ia fazer uma pergunta, sim. Que a pessoa não tem no serviço público, que o Estado tem que custear. Com relação a medicamento, teve um caso há uns 2, 3 anos atrás, que era uma droga muito cara, e o juiz deu ganho à pessoa que estava precisando. Só que o próprio laboratório dizia que era uma droga ainda em fase experimental, que ele não dava nenhuma garantia. Então, assim, se o próprio laboratório que produz aquela droga está dizendo que não dá garantia de cura, né, que foi o que o plano de saúde alegou. Por que eu vou bancar uma coisa que não tem nesse caso, não me garante a cura. Nesse caso aí, a decisão favorável pende mais para quem está precisando da droga ou no caso aí do plano de saúde? Diz assim, se ele usar a droga... Vai ficar bom? Vai ficar bom. E se ele usar, ele não vai ter efeito nenhum? São 50% da indecisão. Isso aí, então você joga na balança, está no meio. Por quê? Há uma possibilidade, se existir alguma chance, então 50% de cura e 50% de que não faça efeito algum. E o próprio laboratório está dizendo que não garante a cura. Não garante 100% de certeza. Mas se ele tiver 70%, 60%, o Estado não pode deixar de muito bem. De atuar nessa Mas hora. isso tem gerado nesse mesmo conflito. Nesse mesmo
campo é um conflito. Eu queria citar um exemplo bem concreto, que eu inclusive participei, que era do fornecimento de uma vacina. Não era bem uma vacina, era um medicamento que tinha que ser aplicado a cada 30 dias. Esse medicamento custava, acho que R$20.000 a dose. Era um compadre meu, ele não podia pagar. E recorreu à justiça e nas 3 vezes o juiz negou. O juiz negou dizendo que era um tratamento... experimental? Não, nem isso. Ele disse, por exemplo... paliativo? Não, ele até disse assim, entre um tratamento de R$20.000 para uma pessoa, nós vamos autorizar pagamento de R$10.000 para 20. Para 20 pessoas. Para 20 pessoas. Ele usou esse argumento. O fato é que na terceira tentativa, o juiz acabou cedendo. Ele autorizou, mas quando essa pessoa foi receber o medicamento, já era tarde. Durou 6 meses, 1 ano dessa peleja aí, e ele acabou recebendo o tratamento, mas a família até hoje entende que se tivesse dado já na primeira tentativa, ele teria tido uma sobrevida mais longa. O fato é que o tratamento assim, tem que ver a comprovação se realmente se tivesse recebido antes, teria uma longevidade maior em relação à vida. E quando você fala assim, porque o Estado ele não pode negligenciar uma urgência. Se há um risco de vida e aquela medicação ela vai te dar uma sobrevida, o Estado não pode se omitir a isso. Eu acho que a questão foi uma decisão. Aí foi uma decisão do judiciário, do próprio juiz, que eu acho que ele tem que ter um pouco mais de flexibilidade. Talvez ele não tenha tido um diálogo ou alguém ter conversado com ele sobre o risco que isso poderia correr. Ele foi basear na quantidade de pessoas que ele podia atender, não pelo risco que aquela pessoa. Quer dizer, eu posso levar essa pessoa mais 10 anos. É correto um discernimento desse? Eu acho que é muito pessoal. Muito pessoal. O juiz é para dirimir o conflito. Ele ali é o julgador. Mas você tem que estar atento. O profissional, o advogado que vai atuar nessa área, eu não digo que isso é culpa do profissional aí, mas ele tem que estar presente, explicando o risco. Ele tem que estar fundamentado no risco e no que aquela medicação ela pode trazer de benefício a ele. Porque às vezes você bota uma coisa numa peça, num pedido, que o juiz não entenda que aquele ali seja um risco de imediato. Entendeu? Então o profissional, tanto o médico que vai lhe dar um laudo em relação a isso, o risco que aquela medicação, o risco dele não tomar aquela medicação, eu acho que isso tem que estar muito bem claro. Porque às vezes ele diz assim, não, aqui eu não estou vendo nada de fundamento que vai correr um risco de vida aqui da pessoa. E talvez uma medicação que eu vou dar para outro paciente aqui tem um efeito muito maior. Então, assim, depende muito do fundamento. Adriano, tem coisas bem concretas, eu vou dar mais um exemplo, e esse, de novo, eu participei, que era a questão de um leite para UTI de uma pessoa. O juiz negou porque não tinha quantidade de leite suficiente. Mas, amigo, eu não vou tirar A para botar B. É complicado. Porque B... toma 10 e esses 10 vai servir para tantas pessoas. Professor, me ajude aqui. Me ajude aqui, doutor. Eu quero que o senhor seja muito, muito sincero, porque eu sei que você está sendo até agora e não vai agora deixar de ser. É que a gente observa aqui no nosso país, não estou dizendo que nós somos exclusividade nisso, do quanto a saúde depende do direito. Você percebe o quanto é necessário a intervenção do direito para decidir um caso de saúde. O que é isso? É falta de recurso na saúde? É falta de acesso à saúde? Porque quando você precisa, como a Constituição diz, né, que todos têm direito à saúde, mas você precisa de um advogado, de um juiz, dar uma decisão, né, de um processo judicial onde você está lutando pela sua vida, por um remédio, eu acho isso estranho, porque isso não é de hoje e eu não vejo isso mudar. Então, assim, o que tem que mudar, na sua opinião, doutor? A legislação,
As leis, as pessoas, investimento na saúde, as pessoas, então. Em todas as esferas. Em muitas. Em todos os lados. Eu posso até entrar numa polêmica aqui. Pois é. Mas eu acho que a corrupção na área da saúde, eu acho que, é desumano. Rapaz, existe em todas as áreas, né? Existe. Mas na saúde você está falando de vida. De vida. Quando eu olho assim para um leito de um hospital e você vê várias pessoas daquela que necessita de uma consulta, de um atendimento, de tudo, tá esperando, sendo sacrificado, e eu vejo tanto recurso vindo para a saúde que podia estar sendo usado. E aí você vê um noticiário que o cara desviou tantos milhões, cara, um cara desse dorme. Uma pessoa dessa dorme. Esse cara aí dorme. Ele vai para os Estados Unidos, ele vai para a Europa, anda de carro importado. Os filhos das melhores faculdades. Morrendo, E gente morrendo. Eu fico olhando, não justifica. Não justifica você pegar, sacrificar a população. A gente está doente. Em benefício próprio. A nossa maior doença é de ética, falta de ética. Nossos valores estão feridos, né? A honestidade está na UTI, rapaz. Eu li um artigo na Folha de São Paulo, o cara dizendo que o problema do Brasil não é de crédito. É os brasileiros. É de credibilidade. Então, o problema do Brasil é os brasileiros. Eu queria entrar aqui no aspecto desse seu trabalho. Antes que o senhor faça essa pergunta, professor, só me lembro no final da gente conversar sobre a venda, onde está disponível o seu livro, se tem um número para a internet, só para que a gente não esqueça. Pois não, professor? É assim, Adriano, aqui no seu capítulo 11, perspectivas futuras e desafios do direito médico hospitalar. Quais são as expectativas? São boas? Ontem eu fui a um hospital aqui de Teresina, repito, levar esse meu irmão, tinha mais de 300 pessoas lá embaixo. Aguardando uma fila, quando pega a senha, vai falar com a atendente extremamente mal-humorada. É o capítulo 11, perspectivas para o futuro. Mas aí o futuro não existe. Exatamente. Mas olha, e por isso diz a perspectiva. Por isso a palavra já está dizendo, é perspectiva. Segundo o doutor, Damião, não existe. Mas realmente não existe. Você está falando para o historiador que sabe que o tempo futuro realmente não existe. Não existe. É verdade. Ele é uma perspectiva que pode não se materializar. Por isso que está dizendo, é a perspectiva. Mas vamos lá. Considerando que... Porque... Aí eu vou voltar, só lhe cortando aqui, eu vou voltar para o que a gente já conversou sobre aquela questão da saúde em geral. O livro, quando você vai falar do livro, que aí o livro ele serve para um lado, serve para outro, é um conflito, não. É justamente para a gente tentar chegar a uma solução futura. Quem é que tem que comprar mais o livro? É o médico? É o paciente? Eu acho que esse livro... Foi o que eu falei naquela hora. Tu acredita, Damião, que eu fiz esse livro e eu não vendi ele, assim, praticamente eu não vendi ele. Mas ele foi lançado recentemente. Foi lançado recentemente. Eu fiz poucos exemplares, justamente entreguei a amigos. Mas ele profissionais de saúde, eu não botei à venda. Está disponível na internet? Não. Não, né? Não, mas a minha intenção é essa. A intenção é essa. Okay. Porque eu já estou preparando um novo. Um e-bookzinho. Você pode liberar ele por um valor simbólico do e-book para a pessoa baixar. Mas o preço que eu vou colocar ele na internet vai ser bem simbólico mesmo. Okay. Bacana. Sim. Que você vai ter um acesso bem legal. Mas assim, quando você vai botar essa perspectiva da saúde, da melhoria, de tudo, é o que a gente espera. Que cada vez mais as pessoas ligadas ao sistema de saúde, tanto administrativo, como pessoal, como pessoas, como atendentes, é que a gente chegue numa solução onde diminua o número maior de sofrimento. Como você diz assim, eu cheguei no hospital, tem 300 pessoas. Rapaz, aí você bota 3 profissionais para atender 300 pessoas, 100 para cada pessoa. Você bota 5, 6, 10. Como é que você vai ter um atendimento de qualidade de um profissional dele, no universo dele? Quer dizer, você está economizando de um lado e deixando um atendimento fragilizado do outro. Que é
o que a gente espera é que tenha profissionais em todas as áreas, no direito, na medicina, em todas as áreas você tem que ter mais profissionais para que a gente tenha qualidade no atendimento. Então, quando você fala da questão, a perspectiva que eu digo é a perspectiva de uma saúde cada vez mais eficiente. Exatamente. Mais eficiente. Que é isso que a gente está atrás. Saúde de qualidade. Não é só ausência de doença. E eu acho que esses profissionais novos, essa adolescência, nova geração, ele já vê a medicina de outra forma. Porque muitos dos profissionais antigos viam a medicina como o quê? Um meio de vida mais que realmente a medicina ela te dá uma estabilidade financeira muito melhor do que muitas áreas. Tem um status, social. O status social, aquela coisa. Você pode dizer que um médico, como eu falei, que não ganha tanto quanto antes, mas ainda ganha bem se for dedicado, se trabalhar. E se ele se destacar numa área dele, e for um bom profissional na área, pronto. Você vê esse cirurgião cardíaco, que é um dos melhores. Vou mandar aqui um abraço para o doutor Luiz Bezerra, que é o coordenador do Pode Escrever Saúde. Está há 2 meses sem fazer o nosso programa, porque ele está no Maranhão, está no Ceará, rodando. Tá Bahia, dinheiro, viu, doutor? Bahia tá ganhando muito dinheiro. Ele é danado, ele trabalha. Ele trabalha muito. Então não está ganhando muito dinheiro, não. Quem tem que ter um tempinho também para viver, né? Não, dizem que quem trabalha demais não tem tempo para ganhar dinheiro. Não tem tempo para ganhar dinheiro. Essa frase eu escutei hoje de um amigo falando de outro advogado que sempre fala isso. Quem trabalha demais não está tendo tempo para ganhar dinheiro. Doutor, onde é a sua banca? Minha banca hoje ela fica ali próximo ao fórum, né? Sim. O senhor tem associados ou trabalha sozinho? Não, hoje eu trabalho só. Só. Porque quando a gente chega a um certo área da gente, eu tinha uma banca junto com um irmão, com uns colegas e tudo. E hoje eu passei a atuar na minha área profissional, mas só. Porque eu, pelo menos, me responsabilizo para aquilo que eu faço. A gente estava no final de semana juntos, tomando uma cervejinha, e estava o Mota também, advogado, e vocês têm uma parceria, às vezes, né? Exatamente. Mais uma parceria de ajudar em processos ou de indicar clientes? Não, a gente sempre... Às vezes a gente atua até no mesmo processo. Estava o outro também, o Marcelo. Marcelo também é advogado. O Marcelo faz parte da banca hoje do Mota. O Marcelo, ele e o Alan. Tá. Então, quer dizer, a gente tem a vantagem da advocacia, porque se você tiver muitos amigos, você tem uma advocacia mais ampla. Sim. Se você tiver poucos amigos, você é um advogado isolado. Professor Damião, a gente já está chegando já pelo tempo aqui ao final da nossa... E outra, eu digo muito, amizade é melhor que dinheiro. Minha mãe dizia que amigo na praça é melhor do que dinheiro na caixa. E outra, o principal que eu digo, César, Damião, e ele sabe disso, que é você tratar bem as pessoas, que onde você chegar, você vai ser bem recebido. Se você voltar no lugar onde você tratou aquela pessoa mal, você nunca mais vai ser bem atendido. Esse aqui, quando me convidou aqui para o podcast, eu falei, professor, eu estou com o seu, era o 4º convite para o podcast. Né? Aí por que eu aceitei? Primeiro que ele estava muito decidido, ele queria logo. Os outros a gente estava só conversando. Eu disse para ele que se não fosse ele, eu não ia conversar. E conversa vai, conversa não sei o quê. Mas outra coisa também era por ser o professor Damião. Né? Porque assim, você, para mim, professor, essa é a minha opinião, você pode ser um excelente profissional naquilo que você faz. Mas se você não for um bom cidadão, meu amigo, não é verdade? Sem dúvida. Sem dúvida. Agora sim. A melhor coisa do mundo é você passar do lugar e a pessoa dizer assim, ali é fulano de tal... A pessoa, ele é uma pessoa que eu conheço, é honesta, é uma pessoa que é íntegra, de boa família, que é um excelente pai, um excelente amigo, aquela coisa. As pessoas chegavam assim, por conta do meu tempo de televisão, pai, tu é famoso. Eu digo, não, pai, eu sou famoso não, sou popular. E qual é a diferença? Aí depois ele viu a forma como eu sou tratado. Não é como celebridade. César Fara! César Fire, é César Fara, é César Fari. Bom, mas enfim, para encerrar, doutor... Me diga uma coisa, doutor Adriano. Dê um conselho objetivo, prático, tanto para pacientes como profissionais da saúde, para que se tenha relações mais seguras e saudáveis, porque o que a gente tem visto médicos sendo agredidos fisicamente. Médico, eu
conheci um médico piauiense do Maranhão, e eu posso falar da concessionária, que eu trabalhava na época do grupo, na Gelta, e ele estava comprando um carro da Fiat, que era um projeto da Fiat que já vinha para quem tinha problemas de mobilidade. Ele tinha perdido o movimento das pernas. O cara estava dentro do hospital, rapaz, atendendo. Ele levou um tiro nas costas, porque o outro era de um bandido, porque um outro bandido ferido entrou e ele disse que ele tinha que salvar a vida do cara. Quer dizer, é um absurdo, parece até coisa de filme, de roteiro, mas ele me contou, né? E ele nunca saiu do Maranhão, continuou lá trabalhando. Então, assim... Como se ele fosse culpado, né? Como se ele fosse culpado. Então, é a profissão dele. Então, dê uns conselhos aí para que essas relações fiquem mais seguras, saudáveis, para que haja mais respeito. O que é que está faltando aí, afinal de contas? Eu acho que a gente tem que ser mais humano com as pessoas. A gente tem que ter respeito pela profissão dela. A gente sabe que ali tem todo tipo de profissional. A gente sabe que cada um atende como pode, daquilo que é vamos dizer assim, da ossada dele aqui, da forma, do momento dele ali. Eu acho que assim, você a tratar o paciente, você tem que tratar bem. Ali tem uma pessoa que está na sua frente e ela está precisando de... Às vezes o filho e a filha ele precisam de um atendimento, o cara perde o controle. Perde o controle. Grita mesmo, mas aí daí agredir um profissional da saúde é outra história. Eu acho que nenhum profissional deve ser agredido de forma alguma. É horrível. Porque o que é mais agredido, às vezes, não é nem um profissional da saúde, o médico em si, é o atendimento. É no atendimento, às vezes, você. Tanto de um lado como do outro. Às vezes o paciente ele tem que entender que aquele profissional que está ali atendendo ele para que ele seja chamado para um procedimento, uma coisa, ele tem que entender que não foi só ele que estava ali hoje, não. Tinha várias pessoas que já passaram ali. Então é um desgaste emocional muito grande. E você vê cada tipo de procedimento. Um profissional. Você vê vários casos chegando que acaba tirando um pouco da sua paz, da sua. Né? E nós. Acho que suga um pouco da pessoa. Isso. E nós, humanos, a gente absorve muito isso. É verdade. Tanto as cargas negativas como as positivas. Se você está num ambiente alegre, você continua sendo alegre. Se você está num ambiente triste, você triste também. É triste. Você consegue chorar sem querer chorar só pelo ambiente que você está. E você consegue chegar ao ápice da alegria num ambiente onde você vê todas essas pessoas alegres. Então ser mais humano. Mais humano. A gente tem que ter mais sentimento. Mais paciente. Que a gente ali, a paciência é o principal. Eu vou fazer uma pergunta aqui, me diga se é bobagem, professor, me ajude aqui. Eu digo para você que não existe pergunta boba. Boba é quem não pergunta. Pois vamos lá. Eu ia lhe perguntar o seguinte: quando o paciente deve procurar o advogado? Só que aí é o seguinte: procurar o advogado implica em uma consulta. Ou seja, isso é custo. Existe um site, existe algum serviço gratuito, pelo menos para informar? Não, nesse caso, sim, você deve procurar um advogado. Tem uma frase que eu vi um dia desse que achei até engraçado. O cara ligou para o advogado e disse assim: doutor, eu queria uma informação. Aí disse assim: você está me consultando ou você está me perguntando? Qual a diferença? A consulta você paga. Se você me perguntar, é de graça. Aí disse assim: depois eu não estou lhe perguntando. Depois procura um advogado e faça uma consulta. Então assim, não existe esse serviço. Você tirou informação ou outra, mas informação vaga hoje, as pessoas procuram hoje muita coisa na internet. Mas para você esclarecer, é melhor você procurar um profissional, da área, aquele cara que entende naquilo que você está dizendo. E você deve procurar você disse assim, quando o paciente deve procurar um advogado? Quando ele se sentir realmente lesado. Não é procurar por procurar, porque você vai estar podendo perder tempo e dinheiro. E outra, a justiça. Mas essa orientação quem vai dar é o advogado. Que pode ser resolvida. Então, todo mundo que está aqui nos assistindo, talvez esteja com essa pergunta lá, que não quer calar. Quanto custa uma consulta hoje, em média, para um advogado, para receber uma orientação dessa? Depende muito de cada profissional. Tem de R$200, 300. Vai de 200 a 500 reais, dependendo do advogado. De cada caso, né? Muito bem. Entendeu? Vale a pena pagar quando você vê que realmente precisa. Que precisa. Vale muito. Ô, doutor Adriano, eu quero lhe fazer uma última pergunta. Os serviços de saúde são caros. Isso. Porque a população é pobre e não pode pagar. A gente vê aí que
o serviço de direito, de advocacia são mais caros ainda. Eu acho que vale muito caso. É? É porque... Ou depende muito do cliente? Também. Mas depende do caso também. Promotoria funciona, da complexidade, doutor? Defensoria, né? A defensoria não, promotoria. Não, para quem vai atrás, isso aí é defensoria? É defensoria. Defensor público. Desculpa, é defensoria. É defensoria pública. Funciona. Tem excelentes Demorado? profissionais. Não, tem muitos profissionais. Eu acho que procuram demais. É muito cliente para talvez poucos profissionais da defensoria, mas funciona bastante. Aqueles tribunais de pequenas causas ainda existem? Funciona. Funciona. Qual é o teto máximo? 40 salários. Doutor Adriano, utilize os microfones do Pode Escrever para suas considerações finais. E depois mande esse nosso vídeo aqui para os seus 5 milhões de seguidores. 5 milhões? Mas depois do livro, 12 milhões de seguidores, rapaz. Eu só queria agradecer. Eu vim aqui, acho que eu conversei muito com o César e quando ele relatou que seria com o professor Damião também. Meu professor, meu amigo. Meu professor, isso é meu amigo. Eu agradeço muito a Deus por a gente estar aqui, a gente estar nesse espaço, conversar. Foi uma conversa tranquila. Porque isso aqui é uma conversa que te traz conhecimento, você consegue tirar suas dúvidas. E esse tipo de entrevista ela é bom porque é muito próximo. Então é aquilo que a gente espera, é aquilo que a gente procura. Às vezes uma pessoa que está assistindo, ela quer justamente isso, ela quer ter tirar aquela dúvida, saber onde procurar. E César, professor Damião, isso aqui para mim foi muito gratificante chegar aqui hoje e estar com os amigos. Eu queria só agradecer mesmo pelo convite, que isso aqui para mim é especial demais. Chegar onde a gente chegou hoje e dizer assim, eu nunca esperei escrever um livro na vida, eu nunca esperei chegar aonde cheguei hoje. Eu nunca esperei ganhar do Damião em alguma vez na vida. Eu acabei de ganhar. O dele não está autografado. Mas o dele vai ser autografado aqui. O meu está. Mas eu estou ganhando. O dele é porque veio pra cá, né? O seu você recebeu no dia. Mas pela primeira vez eu ganho do Damião em alguma coisa. Mas o professor Damião e você, pelo simples fato de estar aqui hoje, para mim que bom, meu irmão, espetacular. Que bom. Isso aqui eu me senti muito à vontade. A casa aqui, eu aconselho quem quiser participar, participe, porque eu me senti muito em casa. Quem quiser, o livro procura onde? Esse livro hoje, eu ainda não botei ainda à venda. Por quê? Porque eu fiz poucos exemplares dele. Passou para os amigos? Passei para os amigos, que aí eu botei como uma forma de um cartão de visita. Entendi. A forma de abordar, a forma de espalhar um pouco. Isso aqui difunde o seu trabalho. Exatamente. Mostra um nível. Exatamente. Né, do seu serviço. E um próximo. Do seu serviço. E um próximo bem. O senhor quer divulgar seu Instagram, doutor Adriano? O meu Instagram é ACS. Advogados Associados. Advogados Associados. Exatamente. Muito bem. Isso para mim aqui foi Mestre, maravilhoso. Obrigado por você ter vindo. E vou autografar o dele aqui para você não ganhar sorte. Vai para empatar. Muito bem.